E tem muita gente que hoje em dia quer saber, afinal de contas, o tal do terceiro templo já foi reconstruído, está sendo reconstruído? O que falta ainda? Apesar de muita gente falar sobre esse tema na internet, muita gente ainda volta nesse tema porque nada está sendo informado, literalmente. Falta alguma coisa? Não falta nada? Na verdade, Israel ainda está se preparando para isso. Alguns utensílios considerados sagrados já estão prontos. O pessoal já está fazendo curso e treinamento para o sacerdócio antigo, para aprender a praticar o sacerdócio antigo. Já encontraram a tal da novilha vermelha, que precisa ser utilizada para fazer o abate puro. Os judeus têm pedido através da internet contribuição financeira para construir o templo, até porque o templo, no sentido original, todos os utensílios eram feitos de ouro. Então sai muito caro, eles estão com vaquinhas na internet, tudo, para poder arrecadar fundo para construir o templo. Inclusive, você vê como é que eles são. Mesmo considerando alguns judeus mais antigos, mais ortodoxos, tratando como se o Deus Criador fosse só deles e não do resto do mundo, eles estão pedindo vaquinha, contribuição até de quem não é judeu. Porque na cabeça dos seguidores de judaísmo, dos cabeças do judaísmo, a reconstrução do templo vai trazer uma era de paz e harmonia para o mundo inteiro, não apenas para eles. Porque para eles lá isso não é uma questão de religião, é uma questão apenas do Deus Criador. Então, utensílios já têm sido preparados, os utensílios do templo, como era antigamente, tudo sendo feito em ouro. Os sacerdotes já estão treinando, já tem a novilha vermelha. Um monte de coisa estão fazendo, mas ainda tem dois detalhes. São dois detalhes que ainda não estão muito corretos. Primeiro, o local onde vai ser feito. Como os judeus seguem sempre o mesmo estilo em tudo que fazem, quem já leu noticiário sobre isso já sabe aonde que eles querem fazer o templo, onde que eles dizem que o templo tem que ser construído. É lá onde tem a mesquita dos muçulmanos, no tal monte do templo. E não vai ser possível construir aquilo ali passando por cima, derrubando mesquita nem nada. Até porque os próprios judeus dizem que como o templo vai representar uma nova era de paz e harmonia para o mundo, eles não podem construir o templo indo simplesmente lá e demolindo a mesquita e falando, não, essa terra aqui é nossa, nós vamos construir. Não, eles precisam arrumar um jeito de construir aquilo lá com paz e com harmonia, sem bater de frente diretamente com os muçulmanos. Porque como poderia eles acreditarem que a construção do templo vai trazer uma era de paz para o mundo, se eles simplesmente chegarem lá, não, nós vamos demolir essa mesquita aqui, vamos fazer... Não. Vai ter que entrar no acordo, vai ter que ter uma conversa, alguma coisa vai ter que acontecer para eles terem um espaço para construir no monte do templo. Porque aonde eles dizem que o templo tem que ser construído, não tem como construir lá atualmente. E a outra questão também, que é a tal da Arca da Aliança. Aí tem toda essa especulação na internet. A Arca da Aliança já foi encontrada? Ela existe mesmo? Ela está onde? Está em Israel? Ah, alguém diz que ela pode estar enterrada embaixo da região do templo. Alguém diz que ela pode estar na Babilônia. Outros dizem que ela está na Etiópia. Aí começa a surgir as fake news religiosas. A Arca da Aliança foi encontrada? Foi, ela está lá no Iraque, ela está na Etiópia, ela está não sei aonde. Mentira, não está em lugar nenhum. Teoricamente, o que falta para a reconstrução do templo é isso. É o lugar no Monte do Templo, que está sendo ocupado pelos árabes, e a Arca da Aliança. E, obviamente, claro, sem contar o detalhe mais importante, ainda não está no tempo de haver um templo no país Israel. Tudo acontece de acordo com a cronologia de Iá, Deus Eterno. E ainda não está nesse tempo. Mas o pior nem é isso. O pior é que quando a gente pensa nesse assunto e a gente vai ler, pesquisar sobre esse assunto por curiosidade,
A gente vê que tem muitos grupos evangélicos que parece que estão torcendo para o templo ser reconstruído. Já tem até gente dizendo, porque quando o templo for reconstruído, isso vai ser uma grande obra arquitetônica, vai ser uma grande coisa turística. Quando eles reconstruírem, eu vou para Israel porque eu quero estar presente na inauguração do templo. A pessoa que diz que serve a Yeshua HaMashiach e está doido para ver o templo reconstruído, ele não sabe o que está falando. Simplesmente não sabe o que está falando. E não sabe mesmo, porque o pacto novo do Deus eterno não depende de templo. Os judeus antigos estão com isso na cabeça. Por quê? Porque eles tinham uma religião fundamentada numa ordem do Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Isso tudo praticamente foi interrompido assim, repentinamente, e eles ficaram tipo no vácuo, na saudade. E aqueles que não aceitam o testemunho de Yeshua HaMashiach continuam sentindo falta de reconstruir tudo que tinha no passado. Sendo que um templo reconstruído agora com o sacerdócio levítico retomado é abominação. Será uma abominação reconstituída, porque Yah não precisa mais disso. O sacerdócio levítico já foi revogado há muito tempo. O sacerdócio levítico foi revogado espiritualmente lá atrás, no ano 30, quando Yeshua morreu pendurado na estaca, que chamam de cruz. No momento que Yeshua estava pendurado naquela estaca e morreu, está consumado, está concluído o que eu tinha que fazer, e morreu. Ali já foi automaticamente encerrado a validade do sacerdócio levítico, não tem mais validade. Você que diz acreditar em Yeshua HaMashiach, ou que você que acredita no Jesus histórico, acho que você consegue entender isso, né? O antigo sacerdócio não tem mais valor espiritual. Inclusive, no próprio Talmud, que é o manual religioso dos judeus, no tratado Yoma 39, tem um trecho lá que diz: 40 anos antes da destruição do templo, o fio escarlate, que ficava branco, deixou de ficar branco no templo. Você sabe o que isso significa? O fio escarlate era o sinal de que a religiosidade feita no Yom Kippur trazia a aceitação de Yah Deus Eterno, a propiciação do pecado do povo de Israel. Eles estendiam aquele fio avermelhado lá no templo, e quando estava oficialmente decretado que Yah aceitou a expiação e perdoou o povo de Israel, aquele fio vermelho ficava branco milagrosamente, por assim dizer, representando o poder de Deus que estava determinando que o povo de Israel foi perdoado e teve seu pecado expiado. Mas, como diz no próprio Talmud, 40 anos antes da destruição do templo, ou seja, lá para o ano 30, que foi quando Yeshua morreu na estaca, simplesmente o fio escarlate parou de ficar branco. Por quê? Porque não é mais, a partir dali, não é mais esse método. Não é mais esse método que Yah Deus Eterno vai aceitar para expiação de pecado. Ele não aceita mais nada que tenha a ver com o sacerdócio levítico. O que ele aceita agora é o reconhecimento de seu filho, Yeshua. Tem gente que ainda não consegue entender isso a fundo. Tem judeu que diz, não, porque se esse tal de Yeshua morreu realmente na estaca lá, então isso é sacrifício humano e o Eterno não aceita sacrifício humano. Não é nada disso. Tem nada de sacrifício humano, como já foi dito até em explanações mais antigas do canal, que o pessoal não procura assistir as mais antigas. Há um pensamento judaico antigo que diz assim: a morte do justo produz expiação para o seu povo. Então a morte de Yeshua na estaca não é sacrifício humano, é a morte do justo que traz a propiciação para o seu povo. Porque Yeshua foi o justo, o humano, que viveu integralmente debaixo da Torá, viveu e morreu debaixo da Torá e morreu por causa de estar cumprindo totalmente a Torá. Porque o pessoal não entendeu que ele estava totalmente certo com o Deus Criador e isso causou o povo odiar ele e querer a morte dele. Ele morreu por causa da justiça dele.
Então é isso que foi colocado espiritualmente como base do mérito para a salvação. A morte do justo produz a expiação. Yeshua HaMashiach foi o justo que viveu integralmente a lei do Deus eterno e morreu por causa disso, por estar totalmente debaixo da justiça. Então ele é a nossa referência espiritual em tudo. Para nós e para os judeus, que são nossos irmãos, espiritualmente falando. Ah, mas os judeus são nossos irmãos, mas eles são pessoas pessoas ruins, que fica hostilizando o cristão. Você precisa entender que isso não desconstrói a família. Biblicamente, nós somos o enxerto em Israel. Nós fazemos parte de Israel. Nós que somos de Yeshua HaMashiach fazemos parte de Israel. Eu faço parte de Israel. Você que está me ouvindo, você tem um testemunho de Yeshua HaMashiach, então você também faz parte de Israel. E se você faz parte de Israel, o povo israelita é seu irmão também. Você é irmão deles também, como eu sou. Ah, mas eles estão desse jeito, eles são desse jeito agora que eles são atualmente, não dá valor aos fiéis do Ocidente. Mas toda família tem suas desavenças. Isso daí nada mais é do que uma desavença de família. Eles são meus irmãos, mas por enquanto eles agem como se nós fôssemos inimigos. Dentro das famílias de carne e sangue tem isso, e na família espiritual tem, porque a família espiritual é composta de pessoas humanas, primeiramente humanas. Então, dito isso tudo, voltando lá para a questão principal dessa colocação, dessa explanação, que é a questão do templo de Israel em si. Por mais que você admire Israel por qualquer motivo que seja, considere os judeus como um povo diferenciado, mesmo considerando já que eles são nossos irmãos espiritualmente, mas isso não significa que a gente tem que ansiar pela reconstrução do templo. Reconstrução ou construção, para mim não é reconstrução, para mim não é reconstrução, para mim, na minha opinião, é apenas construção, porque foi destruído, reconstruído, foi destruído, se vai ser construído de novo. Não é segundo templo ou terceiro templo, porque não vai ser feito a mesma coisa, vai ser feito diferente. Inclusive no projeto desse templo novo, que estão chamando de terceiro templo, vai ter parte também automatizada, parte com internet, vai ter a parte digital, vai ter coisas que não tinham naquele tempo. Então esse negócio de reconstruir o templo, vamos dizer assim, para encurtar a frase, o templo vai ser um dia reconstruído e tem muito crente, muito seguidor de cristianismo que está achando bonitinho. Eu quero estar em Israel quando isso acontecer, que isso vai ser um marco histórico mundial. Isso vai ser nada mais do que uma abominação, porque não é necessário. O sacerdócio levítico acabou. Foi revogado, não tem mais valor espiritual. E isso daí vai atrapalhar, inclusive, na verdadeira pregação do reino de Deus, porque a partir do momento que eles reconstruírem o templo, que eles refizerem essa coisa de templo e sacerdócio levítico, aí, justamente aí mesmo, que o mérito de Yeshua vai ficar ainda mais desconsiderado. Eles vão passar a dar ainda menos relevância ao mérito de Yeshua depois que tiver o templo levítico reconstruído. E se for também para eles reconstruírem com tudo isso que eles estão esperando, mesmo que consiga lá o lugar no monte do templo para reconstruir, tem uma questão fundamental aí nesse meio que está tipo um veículo atravessado no meio do caminho para isso tudo, que é a questão da Arca da Aliança. Não tem mais Arca da Aliança, acabou, não existe. Não tem mais negócio de Arca da Aliança. Provavelmente eles não vão encontrar a antiga Arca da Aliança. Provavelmente o que eles vão encontrar vai ser alguma arca que vai aparecer aí como se fosse original. Porque a reconstrução do templo e do sacerdócio levítico nada mais é e nada mais será do que uma
abominação sendo construída por humanos que não têm realmente conhecimento do Deus eterno. E com tudo isso vão permitir voltar a Arca da Aliança? Nada. Yeshua HaMashiach é a nossa ligação com Deus eterno. Você está lembrado bem o que representava a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança era, por assim dizer, a prova material de que o Deus eterno existe e trabalha pelo seu povo. Porque a Arca da Aliança era o baú que guardava as provas da existência de Deus. As provas da existência de Deus. O maná que choveu do céu. Um galho de árvore, de amendoeira, de Arão, que para confirmar a proeminência dele no sacerdócio, o galho floresceu sem estar ligado em árvore nenhuma. E as tábuas de Aseret Adevarim, das 10 declarações do Sinai. Provas vivas. A Arca da Aliança tecnicamente era isso, a prova do agir de Deus no mundo material. E era tão santa, tão santa, tão sagrada que não podia nenhum humano comum tocar nela. Diz a Bíblia que um homem chamado Uzá foi tocar na arca porque ela caiu do carro de boi, ele tocou na arca e morreu na hora. Por acaso Yah quer que isso aconteça nos dias de hoje? Claro que não. O mérito de Yeshua tem que ser suficiente para nós. Se você que diz que é discípulo de Yeshua HaMashiach já leu sobre tudo que ele fez, tudo que ele realizou, você já leu as coisas que ele ensinou, e mesmo assim você ainda acredita que precisa de uma arca que prove a ação de Deus no mundo material? A Arca da Aliança é desnecessário. No próprio livro de Jeremias diz, vai chegar uma época em que não se perguntará mais da arca, nem ninguém vai falar dela, nem vai querer saber dela. A nossa Arca da Aliança é Yeshua HaMashiach. Tudo que a gente precisa do Deus eterno, toda a ligação, toda a prova, todo o mérito, toda a força espiritual que a gente precisa do Deus eterno, está no nome de Yeshua HaMashiach. A gente não precisa mais de arca. Um diz, a arca está na Babilônia, a arca está na Etiópia, a arca está enterrada debaixo do templo, dos restos do templo atual. Não. Na minha opinião, Yah simplesmente recolheu a arca daqui da terra, porque ela não é mais necessária. Aí quando você pega o livro do Apocalipse, lá para o capítulo 15 e 16, Yohanan tendo as visões do fim dos tempos, aí tem um momento que ele diz assim, na visão dele, e eu olhei e se abriu o templo no céu, e eu vi lá a Arca da Aliança. Eu particularmente não costumo dar opiniões pessoais de mim, mas na minha opinião pessoal sobre isso, Yah apenas recolheu a arca verdadeira porque ela não é mais necessária. Como ele mesmo disse através do livro de Jeremias, vai chegar uma época que a Arca da Aliança não vai mais servir, ninguém vai perguntar por ela, ninguém vai querer saber dela, não vai ser necessário. Não é necessário, atualmente a Arca da Aliança não é necessária para nada. Teoricamente falando, a Arca da Aliança é necessária para quê? Para provar que o Deus eterno realmente agiu no meio do seu povo? Eu preciso de uma arca com um punhado de maná para acreditar que o Deus eterno fez o maná cair do céu? Eu preciso ver o galho de amendoeira de Arão que floresceu sem estar ligado em nenhum pé de amendoeira para acreditar que o Deus eterno exerce poder através dos seus eleitos? Eu não preciso de nada disso, eu só preciso do que Yeshua ensinou. Yeshua mesmo disse, eu não falo nada de mim mesmo, as coisas que eu falo foi o meu Pai que mandou falar, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Filipe falou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Para ficar falando muito, mostra logo o Deus Criador eterno lá, isso já basta. Yeshua disse para ele, Filipe, você está andando há tanto tempo comigo e não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê, vê o Pai. Se você realmente é um discípulo de Yeshua HaMashiach, o que Yeshua ensinou tem que ser suficiente para você. Tem que ser suficiente. Se o que Yeshua ensinou não é suficiente para você,
Esquece esses assuntos de Bíblia, vai fazer outra coisa. Vai fazer uma viagem. Vai pegar uma praia. Se o testemunho de Yeshua não é suficiente para você, esquece essas coisas. Você não está realmente no espírito do Pacto Novo. Mas se você está no espírito do Pacto Novo, você confia plenamente no que Yeshua ensinou. E as coisas que ele ensinou, que ele disse, que ele realizou, são suficientes para você, como é suficiente para mim. A mim me basta apenas o que ele disse, o que ele ensinou. Até porque, verificando tudo que ele falou juntamente com os textos antigos, eu vejo que é tudo verídico e tudo correto. Eu não preciso de templo reconstruído. Eu não preciso de Arca da Aliança. Eu não preciso nem pisar no país Israel. As pessoas que buscam essas coisas são pessoas que têm a sua mente voltada para a necessidade de provas materiais. Sendo que a verdadeira salvação e justificação é pela fidelidade. A palavra fé, ela embaça o raciocínio humano. O termo original, a salvação, é pela fidelidade. Porque emuná significa fidelidade, também significa lealdade. E também significa confiança. Então, o que te aproxima e te coloca diante do Deus eterno por meio de Yeshua HaMashiach é isso, é emuná. É quando você acredita em Yeshua e confia nele a ponto de ser leal ao que ele ensinou. E quem tem isso não precisa de Arca da Aliança, não precisa de templo. Templo para quê? Porque aí se o templo estiver reconstruído, qual é a ideia que eles vão querer passar? Que para você estar realmente na presença do Deus eterno, você vai ter que ir até Jerusalém? Tudo bem que a gente vê que, biblicamente falando, tudo bem você dizer que Jerusalém é o lugar mais importante daqui da terra para o Deus Criador. E isso é bíblico. Para Yah, Deus eterno, o local mais importante e sagrado aqui do mundo material é Jerusalém. Mas isso não significa que eu tenho que um dia ir a Jerusalém. Não preciso ir a Jerusalém. Não preciso. E eu não preciso de nenhuma arca. Arca da Aliança. Para quê? Para ver as provas de que o Deus eterno existe e trabalha por mim? As provas de que ele existe e trabalha por mim eu já tenho tido dia após dia nesses 28 anos de caminhada com ele. Eu estou com Deus eterno desde 1997. Tudo que ele tem feito por mim até hoje supera qualquer Arca da Aliança, supera qualquer necessidade de templo de pedra. O templo de pedra aí é irrelevante, não é relevante. Lembra aquela passagem da Bíblia, quando os discípulos andando com ele, elogiam o templo. Senhor, olha só que construção, olha só que pedras bem cortadas. Tipo, que design bonito, olha só como é que esse templo é grande, olha, tem a área aqui fora, tudo lindo, que bonito. E Yeshua falou, não vai ficar pedra sobre pedra. E a gente vê nos noticiários, nas coisas na internet, lá em Israel, até hoje, quando você chega perto do tal Muro da Lamentação, que é o resto do templo, de vez em quando cai uma pedra sozinha lá de cima. Às vezes o cara tá lá passeando, fazendo turismo lá no Muro da Lamentação, de repente cai uma pedra lá de cima. Quando elogiaram o templo, Yeshua disse, que lindo. Não, não vai ficar pedra sobre pedra. E até hoje está caindo pedra daquele resto do templo lá. Se você realmente é um fiel de Yeshua HaMashiach, o templo é desnecessário. E o sacerdócio levítico é abominação. A gente não precisa de novilha vermelha para trazer paz ao mundo. Até porque esse mundo material não é lugar de paz. Yah não concede paz no sentido que a gente acredita, no sentido que a gente vê no dicionário. Significa paz é isso aqui. Yah não concede essa paz que tem no dicionário. Ele concede shalom, como eu já falei em outras explanações. Shalom é aquele conceito que envolve a harmonia espiritual que habita em você.
em meio a tudo de ruim que tem aqui no mundo material, todo pecado, toda a corrupção, tudo, você tem uma harmonia espiritual que habita dentro de você. Shalom é isso. É até errado traduzir shalom como paz, mas a palavra que usam é essa. Eu só uso a palavra shalom porque a palavra paz não é suficiente para definir shalom. Então é isso que acontece. Tantos rumores sobre reconstrução do templo. A arca está onde? Na minha opinião pessoal, a arca está no mundo celestial. Como se vê no livro do Apocalipse. Yohanan vendo as visões do futuro, coisas que ainda não aconteceram, coisas que já aconteceram e que vão acontecer. E em meio a tudo isso, lá para frente, ele vendo a visão. E foi aberto lá a visão no céu e ele viu lá um templo no céu. E dentro daquele templo viu a arca. Para mim, a arca da aliança que estão procurando aqui está lá. Até porque a arca da aliança, tudo bem, era um objeto material, foi feito com madeira de acácia e etc, etc. Mas a arca era um elemento espiritual fortíssimo. E na minha opinião, ela está lá. E ponto. Ninguém precisa de arca da aliança. Eu preciso de Yeshua HaMashiach. E se você pretende um dia ser salvo realmente de toda essa maldade, corrupção e abominação que habita no mundo material, você precisa de Yeshua HaMashiach. Não precisa de templo, nem de sacerdote, e nem de arca da aliança. Se você consegue entender isso, você entendeu tudo que é necessário.